Vamos a Brasília com o Délio Rocha, que vai trazer informações para a gente sobre a situação do senador Flávio Bolsonaro do PSL. O senador tem aí as movimentações financeiras investigadas, quebra de sigilo bancário, também possibilidade de uso de recursos públicos de forma indevida, quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, com inclusive a possibilidade de utilização de salários de funcionários do gabinete dele à época. Délio, bom dia. Bom dia, Nádia Rodrigues, Elivaldo Barbosa, bom dia a todos no Piauí. Olha, Nádia, o senador Flávio Bolsonaro fala em perseguição política por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro. O pai dele, o presidente Jair Bolsonaro, diz que estão fazendo um esculacho com o filho, com o senador Flávio Bolsonaro, e que a intenção, segundo o Bolsonaro, seria desestabilizar o governo. Mas, para justificar a quebra do sigilo bancário de Flávio Bolsonaro, o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou indícios de que o parlamentar utilizou a compra e venda de imóveis para lavar dinheiro. Segundo o Ministério Público, em pouco tempo, o senador chegava aí a lucrar quase 300% com a venda desses imóveis, Nádia. É o que a gente acompanha na reportagem. O pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para quebrar os sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro foi baseado na suspeita de que o senador teria usado a compra e venda de imóveis para a lavagem de dinheiro. A informação foi divulgada pela revista Veja e confirmada pelo SBT Brasil. Segundo as apurações, entre 2010 e 2017, Flávio Bolsonaro teria lucrado mais de 3 milhões de reais com essas operações. No suposto esquema, os imóveis seriam comprados por preços subfaturados, abaixo da média, e vendidos acima do valor de mercado. Mais de 9 milhões de reais teriam sido investidos pelo filho do presidente na compra de 19 imóveis. Entre as propriedades estão apartamentos em Copacabana. Pela internet, o senador disse que não são verdadeiras as informações vazadas sobre o patrimônio dele. Afirmou que os valores são falsos e que sempre declarou o patrimônio à Receita Federal. Em entrevista concedida ao SBT, antes das informações da revista, Flávio Bolsonaro disse que é perseguido e acusou o Ministério Público de não agir dentro da lei. O que o Ministério Público tem feito é feito gol de mão. Vale gol de mão? Quer dizer, vamos obedecer à lei, vamos obedecer à Constituição, vamos jogar o jogo dentro das regras ou não? E explicou a evolução do patrimônio. Entrevistaram algumas pessoas com as quais eu negociei imóveis, elas falaram, olha, eu quis comprar, ele quis vender, ele teve a boa oportunidade e nós fizemos negócio. Não tem que ter tudo declarado para a Receita, tudo declarado em imposto de renda. A crise envolvendo Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos. Jair Bolsonaro, que está em Dallas, no Texas, cumprindo uma agenda internacional, foi questionado sobre as investigações do Ministério Público e reagiu duramente. Estão fazendo esculacho em cima do meu filho. Querem me atingir? Venha para cima de mim. Eu não pode vir para cima de mim. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar. Em nota, o Ministério Público refutou as acusações de cometer ilegalidades nas investigações. Afirmou que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já se manifestaram pela regularidade dos procedimentos conduzidos. Nádia, essa não foi uma semana muito boa para o presidente da República, para o governo em geral. Foi uma semana de notícias ruins. Nessa semana a gente teve manifestações contra o governo, contra o corte anunciado na educação, no orçamento da educação. Essa semana o governo também foi derrotado na Câmara, quando o ministro da Educação foi convocado contra a vontade do governo, numa aprovação feita pelos deputados. Além disso, Nádia, nos Estados Unidos, o presidente não foi recebido pelo prefeito de Dallas, onde ele foi homenageado, mas a pior notícia para o governo em geral, especialmente para Jair Bolsonaro, foi a quebra do sigilo bancário do seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro. E aqui em Brasília, Nádia, já tem senadores da oposição aí analisando essa situação e querendo levar esse caso para o Conselho de Ética da Casa. Nádia. Tá certo, Délio Rocha com informações de Brasília. Livaldo, a gente vai ficar aguardando o desenrolar desses fatos. O presidente Jair Bolsonaro, é claro que tem todo o cuidado junto com a base governista, com os ministros, com quem o cerca efetivamente, para que
de alguma forma, o governo fique blindado do que diz respeito ao filho dele, né? Ao filho dele como político ou como pessoa que tenha feito, para que isso não tenha uma repercussão nem política e nem econômica maior na administração de Bolsonaro. Exatamente, Nádia. E o que tem também repercutido bastante na imprensa nacional, nas reformas que tramitam na Câmara, por exemplo, é o protagonismo do parlamento em relação ao Planalto, que tem dificuldades de diálogos, as suas lideranças não têm tido assim, um bom desempenho na viabilidade de um ambiente favorável às reformas. Com isso, ganha importância, por exemplo, o presidente da Câmara, que tem assumido, Nádia, responsabilidade para conduzir reformas importantes, como a da Previdência, que está lá tramitando. Rodrigo Maia tem puxado muito para si mesmo e tem se colocado diante de uma agenda de protagonismo, Elivaldo, como você bem se referiu, de temas importantíssimos, como o da reforma da Previdência e outros tantos que dependem da Câmara dos Deputados e dessa articulação política também com os vários partidos, agora, especialmente com o Centrão, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, Nádia. Agora, é uma situação assim, irreversível para o Planalto, absolutamente. O governo está apenas no seu início, estamos aí no quinto mês, então não se pode desestabilizar por completo um quadro administrativo e político nacional. O governo tem todos os instrumentos, todos os meios de procurar a estabilidade administrativa e seguramente um diálogo que possa amenizar, quebrar arestas, principalmente com o Congresso Nacional. O que tem no Piauí que Trabalha desse final de semana? Olha, Nádia, o Piauí que Trabalha traz uma entrevista exclusiva com o novo presidente da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, Nilton Júnior, veio ao Piauí, conversou com os servidores e anunciou, Nádia, um ousado plano de reestruturação da companhia. Nilton Júnior é servidor de carreira da Companhia Nacional de Abastecimento. Na primeira visita à Superintendência do Piauí, o novo presidente da CONAB tranquiliza os funcionários sobre notícias de privatização da companhia estatal vinculada ao Ministério da Agricultura. A CONAB não vai ser privatizada, não teria muito cabimento. O que se sugere é a privatização de alguns ativos nossos. É uma companhia essencialmente de Estado, né? de um trabalho governamental. Sábado e domingo tem Piauí que Trabalha aqui na TV Cidade Verde. Esse é apenas um dos muitos assuntos. Sábado às 7 e domingo às 9 da manhã. Exatamente, Nádia. É a apresentação. Elivaldo, vamos à última de hoje. Olha, Nádia, depois das trocas de farpas, digamos assim, dos desencontros verbais e até públicos ontem entre o deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente estadual do Progressistas, e o deputado Franzé Silva do PT, aí aumentam aí as projeções políticas para 2022. Na base governista ou em setores do PT, o Progressistas com o PT em 22 é carta fora do baralho. E isso já tem repercussão hoje, inclusive na movimentação de bancadas lá na Assembleia Legislativa. E nós fizemos aí um flagrante de uma situação que poderá, isso não está nem na agenda dos partidos, mas isso aí já é projeção. Quem o governo pode atrair do Progressistas para compor, para seguir na sua base aliada? Aí é aquela história do caminho de volta. O deputado Hélio Isaías, do Progressistas, bem no partido, se coloca até como alternativa para, se o governador precisar, pode levar ele para qualquer lugar do governo, para ele abrir mão, para garantir a permanência da deputada Belê Medeiros e não trazer nenhum transtorno na volta do deputado Júlio Arcoverde. Então ele está afinadíssimo com o Progressistas. Mas aí o deputado Nerinho já foi estender o tapete do 14 para ele, dizendo o seguinte: ninguém se perde no caminho de volta, né? Como diz o prefeito de Parnaíba, Monsanta. O deputado Hélio Isaías já foi do PTB. E no PP, muito bem, não pensa em sair do partido, mas o futuro a Deus pertence. Obrigada, Elivaldo. Já tem gente torcendo para esse reencontro. Vamos esperar.